Para ler o nosso Evangelho e iniciarmos os nossos trabalhos. Abrimos hoje no capítulo 28, que vai falar das preces. Os Espíritos hão dito sempre: a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais nada tenha o coração. Os Espíritos jamais prescreveram qualquer fórmula absoluta de preces. Quando dão alguma, é apenas para fixar as ideias e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. Fazem-no também com o fim de auxiliar os que sentem embaraço para externar suas ideias, pois alguns há que não acreditariam ter orado realmente desde que não formulassem seus pensamentos. Já serenos, alegres e agradecidos, iniciamos esse encontro com a nossa prece, que, como o Evangelho nos falou, não tem a ver com a forma, tem a ver com aquilo que temos em nossos corações, em nossas almas. Que possamos retirar de nós tudo o que temos de melhor, unirmos pensamentos e sentimentos na direção de Deus Pai, de Jesus, o amigo de sempre, Joana, nossa mentora, nossa instrutora, inspiradora, da espiritualidade amiga, que está sempre ao nosso lado e que nos traz à casa de Joana todas as quintas-feiras para aprendermos um pouco mais. Permita, Senhor, que esse encontro seja carregado de bênçãos, carregado de luzes, carregado das profundezas dos ensinamentos que estamos buscando para nos autoconhecermos. Que possamos ter perseverança, honestidade conosco mesmos, para que possamos empreender a jornada. Graças a Deus. Então vamos, o que se quer? O microfone está lá embaixo. Já está aqui. A gente tem como artista, desce o palco. A gente fica lá em cima, depois desce. A gente pode fazer sentado aqui. Chato pra caramba isso. Eu também acho. Estava falando para a Denise? Não esquece de assinar a lista, tá? Estava falando para a Denise que esse negócio é muito chato, parece até uma cena ensaiada. A gente fica lá em cima, aí daqui a pouco um desce por um lado da escada, ou desce pelo outro. Parece uma cena de artista chato pra caramba. A gente da próxima vez faz a gente faz aqui embaixo, muito Precisa chato. dessa pompa, né? Quem tem? Muito a gente chato. Tá de encontrar com Deus. Aí a gente desce cada um. Fica numa formalidade danada. Porque vocês são formais quando falam com Deus? Quem é formal quando fala com Deus? Vocês são ou não são? Não. Então por que todo mundo tem vergonha de fazer oração na frente dos outros? Tem que fazer aquela oração toda perfeitinha, no final do curso, cheia de palavra bonita. No final do curso a gente fala assim: quem gostaria de fazer a oração final? Para todo mundo de olhar para a gente. Todo mundo já fecha o olho, já estou em oração. Não é assim? Não me atrapalha que eu já estou em conexão. Bom, gente, a gente então continua no bloco de sintonizar com Deus. O tema de hoje é aceitando minha dádiva. De que dádiva a gente está falando? Quer saber? Aceitando a minha dádiva. E não é pouca coisa não, hein? Vocês é que se acham pouca coisa, gente. Tem livro aberto nessa aula, tá? A gente fica com essa mania de humildade. Esquece o que eu falei. Bom, os livros, então, tem aquele livrinho pequenininho, Os Filhos de Deus, O Filho de Deus, da Joana.
Psicologia da Gratidão e o Consolador do Emmanuel. Tá facinho hoje, né? Quem aqui já leu Psicologia da Gratidão? Leu todo? Como é que foi? Não se lembra mais? Não lê. Digeriu tudo? É maravilhoso esse livro, gente. Mas ele é o 16º. Então, comecem por outros primeiro. Mas olha só, achei legal um comentário. Achei legal um comentário. Eu fiz o curso já da Psicologia da Gratidão, mas achei tão difícil. Porque eu fico pensando se o livro é difícil ou se a gratidão é que é. É porque ele usa uma linguagem bem técnica. Então, assim, quando você já lê Joana, né, você já vai acostumando com a linguagem, começa a se tornar mais familiar aquilo que ela está falando. E o Psicologia da Gratidão, ele usa. Pela linguagem técnica que ela usa, o que acontece? Hoje, a gente trouxe uns fluxogramas, uns desenhos bacanas para a gente entender alguns processos, para a gente não ficar se perdendo no meio do curso. Quando a gente falar de self, de ego, de arquétipo, disso, então hoje eu fiz um esqueminha para que a gente possa entender, e eu e a Jane, a gente vai passar com muita tranquilidade. Eu botei menos slides para vocês poderem perguntar, porque não é para ficar com dúvida, isso é para esclarecer, para quando vocês estiverem ou ouvindo a gente falar sobre isso, ou lendo Joana, vocês já vão estar entendendo mais ou menos do que ela está falando. Principalmente porque ela usa, às vezes, várias palavras para falar da mesma coisa. Né? Aí você fala, ué, ela falou isso, agora é isso, mas ela faz isso. Para que a gente possa entender, digerir o sentido do que ela está falando. E não se fixar nos termos. Então, a gente vai trazer hoje para vocês, para que a gente possa... Então, vai ser uma aula mais técnica, mas que o importante é a gente levar isso para a nossa vida, senão não adianta nada. Se não nos ajudar, é conhecimento que se perde e que a gente esquece, né? Então, em qualquer momento também durante o curso que vocês precisarem voltar a isso, peçam que a gente volta, não tem problema nenhum, tá bom? E, de qualquer maneira, quando a gente chegar nesse slide dessa orientação que a Denise está comentando, nós vamos também falar de um livro da Joana que ela explica ponto a ponto essas questões que ela referencia em todos os livros dela. E que muitas vezes a gente diz assim, mas o que é isso? Mas como é que é? E aí a gente pretende, quer dizer, com essa aula de hoje, que a gente traga um pouco mais de esclarecimento sobre a terminologia psicológica que Joana traz. Combinado? Exato. Então, nós vamos começar falando das nossas heranças afligentes. Os atavismos defluentes do processo antropossociológico remanescem no ser humano com a força dos velhos hábitos. Então, Joana sempre vai falar que nós somos seres antropossociopsicológicos. Com toda a predominância dos instintos agressivos defensivos, mutilando algumas aspirações enobrecidas e dificultando a vivência das atitudes novas, caracterizadas pela razão, pelo sentimento, pelo ideal de servir e dignificar a sociedade. Dentre esses, destaca-se muitas vezes o que diz respeito à ingratidão, num estado de primarismo do comportamento, mediante o qual, ainda se estagiando na fase do egocentrismo, não se valoriza a contribuição das demais pessoas, acreditando-se merecedor de todos os serviços, sem nenhuma obrigação retributiva, ou, pelo menos, de respeito pelo outro. A sombra é o arquétipo dominador da conduta nessa fase da evolução psicológica do ser humano. Essa última frase a gente vai deixar para depois, para a gente entender bem o que ela está querendo dizer com a sombra é o arquétipo dominador da conduta nessa fase de evolução psicológica do ser humano. Vamos voltar lá para o primitivo, quando tudo começou. Quando a Terra ainda era um lugar muito difícil de sobrevivência, né? Onde a gente praticamente não saía ainda dos primeiros anos de vida
pela complexidade que se fazia, a agressividade que ainda existia no ar. Então, o que é que a gente precisava, naquele momento, para a nossa sobrevivência? Nos defender. A gente consegue se defender se a gente não entende que somos alguém que precisa ser defendido? É ali que nasce o ego. O ego vem para nos ajudar. Na verdade, ele coloca as nossas defesas em ação. Eu preciso me alimentar, eu preciso sobreviver, eu sinto dor e eu preciso sentir prazer. Então, naquele momento, todos nós éramos voltados só para nós mesmos, para a nossa sobrevivência, e a gente não percebia o outro, porque não tínhamos tempo para isso. Porque a voracidade do tempo era tão grande, a agressividade dos animais, das tribos que se faziam, eram tão pesadas que a gente só podia pensar em uma coisa: preciso levantar, preciso me alimentar, caçar, preciso me defender o tempo todo. Até das próprias condições do planeta. Se hoje a gente ainda é afetado por algumas questões geológicas, situações que a gente vive, terremotos e outros abalos sísmicos, se hoje a gente ainda está vivendo esse tipo de situação, imagina lá, no início. Então, tudo que a gente queria era se defender, se proteger, usar um instinto de sobrevivência, de conservação. E aí, com o passar do tempo, né, as famílias vão se formando e começam, nas mulheres, os primeiros instintos de preciso me proteger, mas preciso proteger mais alguém. Senão, eles morrem. E aí esse sentimento começa a despontar, né, e essa proteção começa a passar também para o outro. E naquela época, se começa então a se perceber que eu sinto dor, mas o outro também sente. E aí essas primeiras noções começam a surgir os primeiros sentimentos, as primeiras emoções. Mas ainda muito cru. E quando a gente fala disso, a gente está falando porque a gente agia somente à base do instinto. Não tinha razão, ainda não tínhamos uma consciência que pudesse elaborar pensamentos para que a gente pudesse entender as coisas de forma mais clara. Então, era instinto o tempo todo. Só que esses instintos ainda hoje permanecem, por isso ela chama de heranças afligentes. Porque esse mesmo mecanismo que ainda está em nós, que ela chama de atavismos, né, isso ainda faz com que a gente procure se defender o tempo todo. Eu preciso sobreviver. É por isso que ainda somos egoístas, no superlativo, orgulhosos, enquanto a gente não dissipar essa herança afligente, a gente não consegue permitir que o amor seja predominante. Então, olha só, pessoal, vale um esclarecimento. Essa fala que a gente tem aqui não quer dizer que a gente não precise dos instintos. O que a gente não pode, ou deve sempre ficar atento, é que não estamos mais na fase da permanência nos instintos. Os instintos, eles são em si mesmos bons para nós. Eles estão dentro de nós e vão estar sempre, fazem parte da vida que nós temos no planeta. Porque se nós não tivéssemos instinto de conservação, a gente iria se jogar no perigo de qualquer maneira, e cadê a nossa vida? Então, é importante, quando a gente fala das heranças afligentes, desse aprisionamento nos instintos que a gente tem, é porque nós estamos presos a uma fase que a gente não está usando nem bem a razão e nem bem também os sentimentos. Não é uma questão de negação do instinto, mas de como a gente convive com o instinto à luz da razão e do sentimento também. Porque pode parecer, numa análise assim, mais preliminar, que a gente está negando
a existência do instinto e a validade dele na nossa vida. Não é assim. Ok? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Vamos falar do encontro com o self. A área nobre do ser é fulcro da inspiração divina, onde se estabelecem os paradigmas orientadores do processo de evolução. Então, a gente já falou hoje de ego, de sombra, de arquétipo e de self. Eu estou chamando a atenção porque já já vocês vão entender por quê. 4 palavras que já apareceram no nosso texto. Tem alguém aqui que ainda tem dúvida do que é self? Ninguém tem mais, eu estou abismada. Não, é porque todo mundo sabe tirar foto do celular. Ô, turma boa, todo mundo está consciente, então, de self. Os arquivos do inconsciente coletivo, à luz da doutrina espírita, são o resultado de vivências que o espírito realizou em reencarnações transatas através dos tempos, conduzindo essas heranças impressas em seu perispírito. Então, peraí, olha só o que ela fala. Porque hoje, em psicologia, os arquétipos são identificados um pouquinho diferente do que contemporaneamente é identificado dentro da psicologia espírita. E a Joana, ela fala isso no livro Psicologia da Gratidão, para que a gente possa entender por quê. A psicologia, ela está de acordo com as reencarnações? Ela estuda as reencarnações? A não ser Jung, né? Que tinha consciência disso. Mas, mesmo assim, ele ainda não fala com clareza, apesar de saber. Né? Porque tinha alguém até da família que era de Kardec também, né? Alguma coisa assim, agora eu não me lembro mais. As religiões eram um pouco misturadas na família dele. Pois é. Então, a Joana fala que esses arquétipos, na verdade, são as nossas vivências, as nossas reencarnações. E quando a gente vive, a gente tem consciência só do que a gente fez ou de tudo que está em torno de nós. A gente não vive numa sociedade? A gente está sabendo o que está acontecendo lá do outro lado do mundo? Tá, não tá? Hoje, então, com a comunicação cada vez mais. Mas naquela época também não se tinham informações do que estava acontecendo? No Rio de Janeiro, há muitos anos atrás, na época do Kardec, como é que as mulheres se vestiam? Elas não se vestiam muito parecidas do que em Paris se vestia? Né? Então, a história por onde passeamos, por onde entendemos, por onde a gente toma consciência, está toda dentro da gente. Dentro da psicologia, ela já vê de forma diferente. Ela entende que todos nós temos como arquétipos arquivados dentro de nós toda a história que se passou no nosso planeta e todas as histórias que foram contadas e vivenciadas. Que ela chama de inconsciente coletivo, que a gente vai chegar lá. Então, aqui a Joana coloca e ela filtra um pouquinho, para que a gente possa compreender, como é que é isso? Né? Porque eu sei da minha história, mas eu sei da minha história, sei da história da minha mãe, sei da história do meu filho, eu sei da história da vizinha, eu sei da história lá do político, eu sei da história, eu sei da história, eu sei da história, eu sei da história. Você imagina que arquivo é esse que a gente tem dentro de nós? E a quantidade de coisas que a gente vive só em uma existência, que a gente vai registrando, vai trabalhando, vai sentindo, vai elaborando. Que quantidade é essa, gigantesca, de arquivos que tem dentro da gente? Vamos mandando? Vamos. O espírito, ao mesmo tempo que é o todo, o somatório das reencarnações anteriores ao longo dos milênios, é também a centelha divina impulsionadora do ser para a perfeição. É a representação de Deus em essência e, por isso, é o arquétipo ordenador de todo o sistema. E aí a gente volta a uma questão que a gente estava conversando no curso anterior. Quando a gente pensa em espírito,
pensamos em quê? Pensamos no espírito como uma forma? Agora vamos pensar bem. Eu penso no espírito, lembrando daquela explicação que Kardec trouxe para a gente quando ele disse que existia o espírito, o perispírito e o corpo. Quando eu penso em espírito, no que é que eu penso? Você pensa no seu espírito ou no espírito de qualquer pessoa aqui, você pensa em Deus. Ela está falando do primeiro pensamento, tá, gente? Estou falando, não racionaliza, não. É aquela coisa que a gente, assim, o que é o espírito? De maneira geral, a gente não pensa no espírito com uma forma humana qualquer. Ela quer falar. Lá, ela quer falar. Uma bolinha branquinha é ótimo. Sim. Por que eu estou perguntando? Porque olha o texto. O Espírito é também a centelha divina. Está chamando a atenção, a gente está chamando a atenção para essa centelha divina, porque tem tudo a ver com essa aula que nós vamos conversar aí até o final. Ok, pessoal? Vamos em frente, vocês vão entender por quê. E ele fala da centelha divina, impulsionadora do ser para a perfeição. Aí eu lembrei de uma historinha da Joana, que ela conta. É uma historinha do ego e do self, né? O self virou para o ego e falou assim, olha, o negócio é o seguinte, você vai descer, vai reencarnar, você vai conhecer tudo que é aquela parada lá embaixo, né? Vai aprender a dominar tudo, vai aprender a trabalhar com todas as questões que vão chegar para você, com tudo que está em volta de você. Você vai cuidar de tudo para mim, porque depois eu vou chegar. E eu quero encontrar tudo mais ou menos organizado. E aí o ego fala, não, beleza, estou indo, estou descendo, desce, né? Eu chega gosto aqui. quando fala, estou descendo, eu gosto. Descendo da onde? Estou chegando aqui, o ego chega, começa a conhecer as coisas, né? E começa a se tornar o senhor de tudo, porque ele começa, né, a trabalhar, a controlar tudo, né, a ver como é que estão as coisas e começa a se sentir, né? E esquece que o self tem que chegar. E aí o self chega, olha para ele e diz assim, o que você está fazendo? Ele falou assim, estou fazendo o que eu tenho que fazer. Ele falou assim, você esqueceu da nossa conversa? Aí eu falei assim, não esqueci não, qual é o problema? Aí ele falou assim, não, eu falei que para você preparar para eu chegar. E aí ele diz assim, não, olha só, quem manda aqui sou eu. Sou eu que preparei isso tudo aqui, eu que sou dono do pedaço aqui. Tem alguma coisa de errado. Ele falou assim, não tem não. E aí existe um embate entre o self e o ego, mas é claro, quem somos nós? O ego ou o self? Um embate entre o self e o ego. Eu acho que nós somos um embate. Então eu vou fazer de novo a pergunta. O que é o self? O que é o self? Aí entram todos os nomes que a Joana fala, né? O si mesmo, o eu superior, centelha divina, Deus interno, o eu profundo, né? O que é isso tudo que ela está falando? Para que a gente possa compreender. Se não compreende por uma palavra, vai compreender pela outra. Vocês são o ego? A gente estudou que era o quê? Para que veio o ego? Para quê? Não era para nos defender? Mas sabe que toda vez que a gente renasce, a gente tem um ego com um nome diferente, com uma situação diferente, e a gente se reconhece nele? Né? Então, vamos lembrar da historinha de Joana, que foi contada, muito mal contada, por sinal, mas é só para a gente ter uma ideia, tá?
Vamos em frente. Eu trouxe a estrutura... Aqui ainda não é a estrutura da psique, não, mas vamos entender o que é a psique, né? Olha só, pessoal. Esse é, a partir de agora, slide importantíssimo para a gente entender todo o texto de Joana. Tem um livro de Joana que se chama Triunfo Pessoal, que no início ela vai fazer todas as analogias em relação a essas figuras da psique e a nossa doutrina. É fundamental para nós ler Triunfo Pessoal, porque é naquele livro que ela faz todas as ligações, logo nos primeiros capítulos. Então, é importantíssimo para nós acessar esse conteúdo. Porque ele está muito invocado, Para irritar querendo o ego saber. de vocês. Vamos lá. A psique é feita por estruturas que incluem os pensamentos, sentimentos e comportamentos, tanto esses conscientes ou inconscientes. Então, pensamentos, sentimentos e comportamentos. E aí, quando a gente pensa, como a nossa amiga até falou, que está uma luzinha lá dentro, a gente também pensa que a psique está aqui dentro, né? Na nossa mente. Mas ela não está dentro, ela está fora, é a gente que está dentro dela. Porque não tem nada disso enclausurado dentro de um corpo. Porque se a gente pensar agora em um espírito de luz, se ele tivesse enclausurado dentro de alguma coisa, ele conseguia irradiar aquilo que ele sente, aquilo que ele pensa? Eu estou falando de um espírito de luz encarnado, tá, gente? Não. Ué, então como é que Jesus conseguia falar numa voz baixa e falar para milhares de pessoas em idiomas diferentes, que tinham idiomas diferentes? Como é que acontece esse processo da gente, pelo pensamento, pela vibração, conseguir chegar até o outro, mesmo ele não estando dentro da gente? Mas isso serve para o mal também. Olha o que ela está falando. Incluem pensamentos, sentimentos e comportamentos. É por isso que ela é responsável por tantas situações e contém tantas coisas dentro, e que se a gente não observar o que é ela, a gente não consegue entender quem nós somos. E por que a psicologia vem através não só dessa ciência, que foi estudada por tantos, mas que Kardec falou que o espiritismo, quando ele fez a revista Espírita, ele colocou, segundo nome se chama Estudos Psicológicos. Porque fala do quê? Fala de nós como espíritos. Fala de quem somos. E aí eu vou lembrar, para quem a gente já estava falando sobre isso na aula de 3h30, lembrar que é essa questão de que, durante muito tempo, a gente entendeu que o espiritismo ele tinha um cunho, um aspecto puramente social. Ou seja, era de mim para o outro, sempre. Então, a gente, por conta, às vezes, do entendimento que a gente tinha da caridade, a caridade eu fazia para quem? Amar o próximo está sempre fora. Então, a proposta que Joana traz, quando nós falamos de psicologia, e Joana fala de psicologia profunda, e vai falar da psicologia transpessoal, também é uma nova leitura do próprio Evangelho. Procurando identificar no Evangelho os aspectos psicológicos daquela mensagem. E não ao pé da letra. O que até bem pouco tempo a gente não fazia da forma como a gente já consegue fazer hoje, por conta de alguns avanços que a gente teve em termos do conhecimento do ser propriamente dito. Vamos lá. Isso tudo, gente, é para termos didáticos, tá? Então, assim, didaticamente, a gente coloca como uma grande gelatina e a gente dentro dela, né? Mas, assim, é didaticamente, tá? Vamos lá.
Ela não está dentro do indivíduo, mas o indivíduo está dentro dela. Então, vamos falar da estrutura da psique. Para aí. Isso, já ia parar. Vamos botar ali essa nuvenzinha, assim, como se fosse a psique, né? E aí, o que a gente colocou ali? A gente colocou, vamos traçar uma linha, voltando a dizer, gente, isso é para termos, para que a gente possa compreender, mas não é assim, não, tá? Isso é só para a gente compreender. Porque, na verdade, nada é separadinho, né, gente? É tudo integradinho. E aí, em cima, a gente está trabalhando o consciente, tá? Botei até um solzinho para a gente, tudo que está claro para a gente, o que a gente conhece. Então, eu botei ali um solzinho para mostrar a luz, que está assim, né? Claro para a gente. Conhecido. E o inconsciente, que Jung dá o exemplo do iceberg, né? Que só 5%, só aquela pontinha que é o consciente. O resto, né, os 95% é do inconsciente. Né? Então, que Freud também falava sobre o mar, né, é o inconsciente, e uma nós flutuando seria o consciente. Né? Destruir, exato. E a gente tem esses conteúdos do inconsciente vindo o tempo todo. O como a gente permite que eles venham é que vai fazer diferença no nosso processo de individuação, que a gente vai falar também. O que David estava falando aqui é que essa analogia que Jung faz com o iceberg é uma analogia muito própria. Porque quando a gente olha o iceberg, a gente tem a sensação, uma percepção equivocada de que ele está parado. E ele está em movimento, e muito movimento naquilo que está para baixo, que é o que a gente não está vendo, ou não está consciente da existência. Então, é uma analogia bem bacana que o Jung fez. Jane, deixa eu apertar isso aí. É melhor, porque senão eu vou andando aqui, é melhor. Então, gente, olha só, o nosso ego é a nossa parte que está consciente, tá? Por isso que dá para trabalhar bastante ele. E a gente vai fazer uma separação no inconsciente, que a gente tem o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. Qual é a diferença? O inconsciente pessoal são as nossas questões pessoais, aquilo que é nosso. Aquilo que também está atrelado a questões dessa existência e das outras, mas é que a gente já começa a ter uma relação muito comigo mesma, assim, é só o que eu vivencio. O coletivo já é esse coletivo todo que a gente vivencia. Eu não estava falando que eu sei da minha história, mas eu sei a história da minha mãe, sei a história do meu pai, tenho conhecimento da história dos amigos do meu filho, daquilo que está no planeta. Faz parte da minha história pessoal? Não, mas faz parte da minha história porque eu não estou separada deste coletivo. E este coletivo tem um impacto em mim. E aqui ele é tratado como inconsciente porque ele tem um impacto sobre nós que a gente não percebe, desconhece. E age como sombra. O que é a sombra? É o que não está iluminado, não é do nosso conhecimento, não está claro para a gente. E a gente rejeita a sombra. Por quê? Porque ali contém todas as questões que a gente tem medo, porque a gente não sabe lidar com elas. E quando a gente vai lidar, dá errado. A gente não conhece. Então, a sombra deixa de ser sombra quando a gente tem a capacidade de iluminá-la. E ela é sombra porque está ali contido todo o nosso passado. E que contém o quê? Os arquétipos, as heranças afligentes
que não são conhecidos e que não estão sendo trabalhados. Até aqui, tá ok? Posso ir? Ali no consciente, a gente vai trabalhar também com a persona. Então, eu estou aqui diante de vocês, sou a Denise Reis. Não vou falar muito não, tá? Que eu não gosto muito de intimidade, mas assim... trabalhadora do Seja Barra. Tá, eu venho para cá, eu vou empurrando. Que empurro a Jane, que estou aqui, né? Que fala lento, que não sei o quê. Eu sou a Denise, aquela que está se mostrando aqui para você. E essa persona vocês conhecem. Em casa, eu sou quem? Essa que está aqui? E no meu trabalho, eu sou essa que está aqui? E com a minha mãe, quem eu sou? É a que mais me conhece. Por incrível que pareça, mas ela também não conhece totalmente. Então, essa persona, ela vai estar no meu consciente, mas ela vai estar atuando com máscaras, né? E isso nos campos da família, da cultura, que é da nossa sociedade, e da nossa religião. O que se chama dessas máscaras? É você ter cada uma delas uma pessoa diferente? Exatamente. Personagens. Obrigada. Personagens. Mesmo que a gente ache que é o mesmo, a gente não é, porque a gente reage às situações de forma diferente. Se alguém reagir dentro de casa com você de uma forma, se alguém agir com você dentro de casa de uma forma, você vai reagir sendo um pouco mais você, porque ali você está mais relaxado. Mas se você estiver fazendo isso com o filho, você vai colocar dependendo do pai e da mãe, né, uma autoridade ali, como se você não errasse. Já perceberam isso? O que acontece? Você sabe tudo. Aí chega aqui, alguém dá um pisão no teu pé. Ah, não foi nada. Está comendo a parede. Quanto tempo vocês acham que vocês conseguem segurar esse não foi nada? Até o dia que alguém pisar no teu pé, você vai rodar a baiana, porque você já está com outras questões também ali dentro, e aí vem para fora o quê? A verdade. Só que é uma verdade que você nega. Então, ela vem em desalinho. Ela vem desgovernada, você não tem controle sobre ela, porque você não quer aceitar a tua sombra. Você não aceita que você é uma pessoa agressiva, sim, tem raiva, que doeu a porcaria do pé. O que você veio fazer em cima do meu pé? Mas como é que a gente faz? A gente finge, bota a máscara, faz um personagem de bonzinho e faz isso. Olha, Isso. Isso. São sombras, são sombras. Mas, por incrível que pareça, ela está no consciente. Porque a gente está trabalhando com elas o tempo todo. David, a gente sabe, a gente tem o domínio, exato, a gente tem o domínio dessa máscara. Se você estiver racionalizando em cima, você não vai utilizar elas com tanta força. Você vai tentar ser o mais verdadeiro possível e dentro de uma coerência que você vai adquirindo com o tempo, né? Deixa eu só fazer um comentário, porque fica... Assim, a gente fala dessa persona, dessa máscara que a gente coloca diferente de acordo com o ambiente. Acho que é legal também a gente refletir no seguinte. O verniz social que existe, ele é importante. É por isso que a gente, assim, porque senão, assim, eu agora vou mostrar exatamente o que eu sou, eu saio batendo no mundo. Não é isso. Não é disso que a gente está falando. É importante a gente, às vezes, trazer uma outra abordagem. Não é porque é você reconhecer que você tem. E por isso que você pode reconhecer imediatamente, porque ela está no consciente. E por que muitas vezes na família a gente se permite ser mais como é? Muitas vezes porque na família a gente tem certeza de ser amado e aceito.
Tem uma parte até no Evangelho que fala sobre isso, do tirano em casa, que é uma pessoa totalmente diferente no trabalho, não é? Olha só, essas máscaras existem em casa também, tá? Também. O que acontece? Eu não falei que elas funcionam de forma desgovernada porque elas são sentimentos que não são aceitos e a gente coloca elas porque a gente não se aceita. Então, quando vem desgovernada, ela faz o quê? Ela apresenta um comportamento doentio, porque ainda não está saudável. Se eu tenho consciência da minha raiva, eu utilizo a minha raiva para coisas positivas, para impulsionar alguma coisa que eu preciso. Aquilo gerou um sentimento em mim e eu vou fazer uma força maior do que o que eu costumo fazer para mudar uma situação. Mas através da agressão, da violência? Não. Então, a partir do momento que eu estou consciente, eu tenho o poder de mudar aquilo, de transformar aquela minha atitude. Mas eu tenho que aceitar que eu tenho a raiva. Porque se através desses vernizes, dessas máscaras, eu fico dizendo para mim que eu não sou e que eu não tenho, aquilo ali vai estar ali, gente, vai explodir, vai virar, ó, é um balão que vai enchendo, que vai enchendo, que vai enchendo e vai explodir. Exato, ele está falando que é por isso que é muito importante a gente estudar o nosso comportamento, o autoconhecimento. Porque senão, quando acontece uma situação dessa, você vai agir só pelo impulso. Você está dormindo sobre quem você é, né? Apesar das suas questões estarem no consciente. Uhum. Tá, olha só. Na verdade, né? Quando a gente fala da sombra, a gente está falando de conteúdos, né, que tem em toda a nossa existência, em todas as nossas vidas. Imagina o que a gente já não fez nas vidas. Lembra que a gente estava falando de heranças afligentes? Então, a gente tem todos esses conteúdos dentro da gente. E muitas vezes a gente não trabalha esses conteúdos por várias reencarnações, porque está trabalhando outras, a gente não tem como trabalhar tudo. E em determinada encarnação, você vai fazer determinada coisa que aquele conteúdo vai voltar. E vai voltar de uma forma desconhecida e você não vai saber o que é aquilo. Quando a gente começa a buscar o autoconhecimento, a gente está buscando o autoconhecimento de quem nós somos, não desta persona. Não daquele ego, não daquela que nasceu aqui como Denise, né? Eu sou muito mais que Denise porque eu sou o somatório de todas as minhas existências. E essas existências estão todas aqui. As minhas reações estão relacionadas a tudo aquilo que acontece. Então, se eu tenho uma sombra, ela é esse desconhecimento de todo o resto. Se eu vou reagir, eu não reajo só diante do que aconteceu nesta existência, mas de coisas que estavam no meu passado que me fazem reagir diferente nessa também. Então, se alguém me faz alguma coisa, essa coisa pode ter sido leve, mas se ela bateu de frente com alguma coisa que eu tenho, uma questão de outras existências, aquilo toma uma proporção enorme e vai explodir dentro de mim. A partir da minha reação e daquilo que eu senti, eu vou tomar conhecimento que tem uma questão ali que eu preciso tomar conhecimento e resolver. E não do outro. Então, o outro ele se torna o meu espelho porque ele vem trazendo para mim aquilo que, na verdade, são as minhas questões. O que me incomoda porque ainda está dentro de mim, senão é só informação. A gente não tem
ansiedades, a gente não tem sentimentos e emoções conflituosas se aquilo não estiver dentro de mim. É só informação. Porque a partir do momento que eu tomei conhecimento e já resolvi aquelas situações dentro de mim, eu sei que aquilo é resolvível. Se eu ver no outro, não vai me incomodar tanto. Eu somente vou observar. Mas quando você vê no outro, por exemplo, que essa pessoa está fazendo mal, um ente muito querido seu, aquilo não te incomoda? Incomoda, mas você toma conhecimento. Você tem como informação. Você procura ajudar de uma outra forma. Você vai ajudar, mas você não vai gerar raiva do outro, não vai gerar o ódio, o sentimento de vingança, o sentimento de, sabe, de ele tem que pagar por isso. Não vai, é isso que não vai acontecer. Olha só, gente. Olha só, olha só, só um instantinho. Não, pra gente é outra história. É outra história. Olha só, gente. Vamos voltar aqui, porque o grupo é Ela grande. falou que a sombra é muito complicada. É complicada, né, gente? Porque ela só é um instantinho, só para concluir o seguinte. Também. Olha só, Não. deixa eu falar só um instantinho aqui o Não é negócio. só coisa ruim, não. A questão é que, às vezes, a gente confunde alguns conceitos. O que eu projeto, quando a gente diz que a gente projeta no outro a nossa sombra, é quando alguma coisa no outro me traz transtorno, desconforto. É quando alguma coisa no outro efetivamente me incomoda. Não é ser conivente com o errado. É quando isto que é errado traz para mim um desconforto tal que aí eu tenho que começar a ver por que eu estou me sentindo assim. E aí a gente vai dizer, porque eu estou vendo uma pessoa que está maltratando um ente querido. E aí eu fico muito incomodado com aquilo. Que tipo de incômodo é esse? Porque quando eu começo a entender que cada um está vivendo o seu momento psicológico, e eu não estou dizendo com isso que a gente tenha que ser conivente com aquilo que não está certo. São coisas diferentes. Interpretar uma situação em relação ao que está acontecendo faz parte, nós somos seres condenados à interpretação, se é que é uma condenação. Vamos lá, gente? Senão eu não vou conseguir terminar nem esse quadro. Pode falar. Do esquecimento. Muda a estrutura. Não, ele não vem à tona. Porque a gente não está preparado para receber todas as questões do inconsciente. A gente trabalha aos poucos. Essa persona eu levo, provisoriamente. Até eu começar a tomar conhecimento, porque vamos pensar assim, um espírito como André Luiz, ele não foi lá sentar no computador e estudar, ele não estudou sobre a vida dele, quem ele era, ele pôde perceber que ele era mais do que aquilo, não foi? Né? Então, ele sai daquele papel do médico que estava aqui, que era o todo-poderoso, o médico, já dá de cara com alguma coisa que ele chega lá em cima e vê que não é médico porcaria nenhuma, que, na verdade, lá é diferente, e começa a entrar em contato com um conhecimento, né? Então, se a gente tiver o esclarecimento, a gente vai buscar isso. Essa persona vai se esvaindo. Ela vai se esvaindo, se esvaindo. A Joana, vamos pensar na Joana como várias reencarnações. Por que ela se chama Joana de Ângeles na erraticidade? Ela podia ter botado outro nome. Ela não é uma junção daquilo tudo que ela era? Quantas vezes ela se chamou Joana? Do que a gente tem conhecimento, 3. Mas ela, na erraticidade, ela se chama Joana de Cusa? Ela se chama Joana Juana Inês? Não. Joana Angélica? Não. É Joana de Ângeles. É mais ainda. Porque ela tomou consciência daquilo que ela era, ou que ela é, que é muito maior do que uma existência, que uma persona.
Então, vai depender do espírito, de como ele digerir isso, de como ele trabalhar isso. Mas, ao desencarnar, nós ainda levamos. Muitos ainda não têm nem consciência de que desencarnou, né? Vamos lá. Bom, a sombra, né, que a gente acabou de falar bastante, que está lá no inconsciente. E aí, gente, a gente vai ter ali no inconsciente o que a gente chama de complexos. Esses complexos são como se fossem nozinhos energéticos que vão se fazendo durante a nossa existência, tá bom? Então, por exemplo, eu pequenininha, minha mãe me deixava em casa e ia trabalhar. Eu não tenho compreensão ainda do que é trabalho, do que é sobrevivência em relação a isso. E ela mesmo me explicando, olha, mamãe tem que trabalhar, né? Tem que trazer comida para casa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas a mamãe volta. Naquele momento eu não compreendia o que ela queria dizer. Então gerou para mim, não gera para todos, gerou para mim, porque eu tenho heranças afligentes, atavismos ainda dentro de mim, um sentimento de abandono. Então, eu desenvolvo um complexo de abandono materno. Esse complexo de abandono materno é um nó energético dentro de mim. E aonde eu for, eu vou levar ele, enquanto eu não tomar consciência e não trabalhar ele. E ele, quando eu crescer, vai estar falando o quê? Você vai ser abandonada. Você vai ser abandonado. Aí eu arranjo um namorado. Aí o namorado fala assim, olha, esse final de semana eu vou viajar com os meus amigos, tá? Mas segunda eu estou aí. Estou sendo abandonada. E aí começa a briga, o ciúme, começa todos aqueles conflitos internos que vêm lá de dentro, né? E vêm desgovernadamente. Por quê? Existe problema do namorado ir viajar? Não. Mas o que é que está acontecendo com aquela pessoa? E as reações dela estão dizendo o quê? Tem uma zica aí. Vamos cuidar. Mas isso tem como melhorar. Tem, claro, a gente está aqui para isso. O que eu estou falando da gente. Pode até fazer terapia. Tem, a gente vai desfazendo esses nozinhos energéticos a partir do momento que a gente começa a tomar consciência. Opa, peraí. Não estou aguentando. Ele vai viajar, ele vai me abandonar. Para. Ele vai me abandonar ou ele só vai viajar? Ele vai voltar. E se ele me amar, ele vai ficar comigo. Por que eu estou sentindo isso? Por que isso está acontecendo na minha vida? Por que eu estou reagindo dessa forma? Volta lá atrás. Volta na infância. Vai atrás de você mesmo para saber as questões. E olha, gente, a maioria dos nossos complexos são irreais. São irreais. São junções de existência, sentimentos que foram potencializando e por causa da nossa mente que não querer entender, compreender, eles vão se traduzindo em problema. Mas a gente pode voltar, por isso que é tão importante na psicanálise voltar lá atrás, na infância, para analisar, para ver, não é, conscientizar e desatando esses nós e perdoando e principalmente sentindo a gratidão por aqueles que passaram na nossa vida. Sem a gratidão, isso não acontece. Sem o perdão, isso não acontece. Quase 6 horas, tá, gente? Pois Vai ter é. que continuar semana que vem. Não, eu vou terminar pelo menos esse quadro aqui, porque senão eu perco, né? Também eu não botei muito, acho que só botei mais um. Bom, aqui tem o coletivo, que são os arquétipos, né? Os arquétipos, então, a gente falou que são esses arquivos, essas vivências, a gente não precisa ficar muito neles, mas eles podem atuar na nossa vida, tanto positivamente quanto negativamente. Então, essas histórias que a gente vivenciou, a psicologia, como ela entende tudo, né, que faz parte de toda a nossa história, ela usa muito, por exemplo, junguianamente falando, os deuses gregos, né? Então, vamos pensar nos 18 deuses gregos, 9 deusas e 16 deuses gregos? 9 deusas e 9 deuses. Quem são esses deuses? Na verdade, eles são potencialidades nossas.
é uma parte psicológica que existe dentro de nós. Então, você tem aquela deusa, a Hera, né? Que como é que ela é? Ela é toda poderosa, ela é ciumenta, vingativa, mas ela também sabe como conduzir um casamento. Aí você vai encontrar lá na Deméter, né? A mãe, a geradora, a que nutre o outro. Aí você vai encontrar na Afrodite, a que seduz, mas a que tem a beleza, a que traz o belo. Aí você vai encontrar no Apolo aquela seriedade, aquela coisa, né, engessada, de disciplina, né? E aí você vai encontrar nele também a beleza. Vai encontrar nele o sol, que esquenta, que consegue, vai lá, concretiza e faz. Aí você pega o Dionísio, que é aquele muito doidaraço, mas que traz a criança, que todos nós necessitamos, da brincadeira. Então, a gente começa a perceber como é que a gente utiliza todas essas nossas partes, essas potências que são neutras, mas é que a gente que utiliza elas. Então, esses arquétipos, cada um deles, eles são infinitos, funcionam assim, dentro da gente. O que esses arquivos estão fazendo com a vida de vocês? Eles estão fazendo com que vocês ajam positivamente, que vocês busquem o melhor que tem dentro deles, ou negativamente? É uma escolha nossa. E precisa conhecer. E aí a gente percebe que esse self, ele trabalha o tempo todo dizendo para o ego, calma aí, menos, estou chegando. Para quê? Para que a gente chegue a processo de individuação. Esse processo que se fala em psicologia, que se fala no espiritismo, que Joana fala muito, mas que se a gente perceber esse processo, algumas religiões falam de autoiluminação e que aqui fala do reino de Deus, do reino dos céus, dentro de nós. É quando você consegue se conscientizar de tudo isso, trabalhar de forma positiva. É quando você consegue pegar aquilo que você é e tomar consciência da tua grandeza, desse Deus imanente que existe dentro de você, que está aqui, pronto para fazer e acontecer através do amor, do perdão, da gratidão. E ela fala no livro, principalmente isso, você não chega no processo de individuação sem gratidão. É gratidão por aquele que você viu que está fazendo uma coisa errada, porque ele está te trazendo uma informação que você vai poder trabalhar, e que você vai poder movimentar, e que você vai poder entender quem você é, e como está tudo, e vai poder fazer coisas. Gente, a gente muda o mundo diante do mundo bacana, ou a gente muda o mundo porque o mundo está um caos? A política vai continuar assim porque a gente gosta de como ela está, ou ela vai mudar porque a gente vai fazer força até fazer com que ela fique do jeito que a gente quer? E não é ficando separado, é se unindo. Pelo bem, pelo amor, sempre, independente de quem está. Então, a gente vai trabalhar as questões que acontecem em torno de nós, de que forma? Reagindo com revolta, ou observando e sabemos que temos potencial para trabalhar elas, para mudar elas? Porque a gente está na mesma faixa evolutiva. Então, se tudo isso acontece comigo, acontece com o outro também. Como é que eu posso sentir raiva do outro? Eu tenho que compreender que ele também está apresentando alguma situação que talvez nem ele queira, ou que talvez ele desconheça. Deus imanente transcendente vai ficar para a próxima aula, tá bom? Tem muito conteúdo aí. E é muito importante. Sois deuses também vai mas ficar a gente pra próxima precisa aula. falar com Opa. mais calma sobre isso. O diário, então, hoje, vamos pular, vamos deixar para a semana que vem, porque tem muita coisa daí que ainda só faz a faltou. meditação, talvez, né? E vamos fazer a meditação, meditação. Combinado? Mas se tiver alguma coisa, a aula que vem... E a gente está adiantado uma aula, tá? Então, Não, tá, vamos. A gente dá conta acho que a depois. gente está adiantado uma aula. Se vocês Acho que quiserem, sim. a gente volta, Acho que a gente tem uma aula relembra alguma coisa, porque a gente está com tempo, tá bom? Até porque, pessoal, a gente vai passar por esses conteúdos ao longo do ano todo, então...
Semana que vem a gente dá uma relembrada rápida. Se alguém quiser parar, olha, não lembro mais do que você falou. A gente fala de novo, tá bom? A gente vai passar por esses conteúdos o ano todo, Denise. Então, dá sempre para retornar. O amor divino inunda-me de paz. Sua presença conduz-me ao próximo que passo a amar. Descubro-me em falta para com Deus e para com o meu irmão. Por fim, amo-me e renovo-me, pleno, regozijando-me no amor que é a meta essencial da vida. E se eu posso ser este amor, nada me impede, nenhum obstáculo. Tudo que tem à frente é para aprendizado, para que eu me fortaleça nesse sentimento e que eu enxergue que sou capaz de ir em direção a ele. Para que eu entenda para que eu fui criado e que meu caminho é luz. E nessa luz eu mergulho nesse momento, buscando o Deus interior, que sabe, que conhece, que é capaz, que é eterno e que tem infinitas possibilidades. Tomo conhecimento desse meu estado, de que agora flutua na paz e na confiança, pois meu Pai me criou para que eu fosse a sua imagem e semelhança. E está comigo, me guiando, me amparando e me dizendo: meu filho, eu te amo. Agradecemos a todos os nossos irmãos maiores que aqui estiveram conosco, nos ensinando, nos abrindo as consciências, nos lembrando de quem somos e abrindo as portas do conhecimento, principalmente o conhecimento de nós mesmos, do qual Joana nos porta junto dela a conhecer e a desvendar os mistérios que existem dentro de nós. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade e pela casa desta que é nossa mãe, amiga, psicóloga e querida veneranda Joana de Ângeles. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, pessoal. Até quinta-feira. Alguém esqueceu de assinar a lista? Muita gente?